E no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída deles da terra do Egito, Jeová falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião. Ele disse: Façam um censo de toda a Assembleia de Israel, um por um, segundo as suas famílias, segundo as suas casas paternas, alistando todos os homens por nome. Você e Arão devem registrar por divisões, todos os de 20 anos de idade para cima, que podem servir no exército de Israel. Levem com vocês um homem de cada tribo. Cada um deles deve ser cabeça da sua casa paterna. Estes são os nomes dos homens que estarão com vocês: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Nazon, filho de Aminadab; de Issacar, Netanel, filho de Zuar; de Zebulão, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amissadai; de Asser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os convocados da Assembleia, os maiorais das tribos dos seus pais. Eles são os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão pegaram esses homens que tinham sido designados por nome. Eles reuniram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês, para que os homens de 20 anos de idade para cima fossem registrados individualmente por nome, por família e pelas suas casas paternas, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Ele os registrou no deserto do Sinai. Os filhos de Ruben, os descendentes do primogênito de Israel, foram listados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados individualmente, e o número dos registrados da tribo de Ruben foi de 46.500. Os descendentes de Simeão foram alistados por nome, por família e por suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados individualmente, e o número dos registrados da tribo de Simeão foi de 59.300. Os descendentes de Gade foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Gade foi de 45.650. Os descendentes de Judá foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Judá foi de 74.600. Os descendentes de Issacar foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Issacar foi de 54.400. Os descendentes de Zebulão foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Zebulão foi de 57.400. Os descendentes de José, por meio de Efraim, foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Efraim foi de 40.500. Os descendentes de Manassés foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Manassés foi de 32.200. Os descendentes de Benjamim foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Benjamim foi de 35.400. Os descendentes de Dan foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Dan foi de 62.700. Os descendentes de Asser foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Asser
foi de 41.500. Os descendentes de Naftali foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Naftali foi de 53.400. Esses foram os registrados por Moisés, Arão e os 12 maiorais de Israel. Cada um dos maiorais representou a sua casa paterna. Todos os israelitas de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército de Israel foram registrados segundo a sua casa paterna, e o total dos registrados foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados junto com eles segundo a tribo dos seus pais. Jeová disse a Moisés: só não registre a tribo de Levi, nem inclua o número deles entre os outros israelitas. Você deve encarregar os levitas de cuidar do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que pertence a ele. Eles carregarão o tabernáculo e todos os seus utensílios e servirão nele. E eles devem acampar em volta do tabernáculo. Sempre que o tabernáculo precisar ser mudado de lugar, os levitas devem desarmá-lo, e quando o tabernáculo precisar ser armado novamente, os levitas devem armá-lo. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar deve ser morta. Cada israelita deve armar sua tenda no seu acampamento designado, cada homem segundo o seu grupo de 3 tribos, segundo as suas divisões. E os levitas devem acampar em volta do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação contra a Assembleia de Israel. E os levitas serão responsáveis de cuidar do tabernáculo do testemunho. O povo de Israel fez tudo o que Jeová havia ordenado a Moisés. Fizeram exatamente assim. Jeová disse então a Moisés e Arão: os israelitas devem acampar no lugar designado ao seu grupo de 3 tribos, cada homem junto ao estandarte, que identifica a sua casa paterna. Deve acampar de frente para a tenda de reunião ao redor dela. Os que acamparão ao leste, o lado do nascente, serão os do grupo de 3 tribos do acampamento de Judá, segundo as suas divisões. O maioral dos filhos de Judá é Nasson, filho de Aminadab. Os registrados no seu exército são 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Issacar é Netanel, filho de Zuar. Os registrados no seu exército são 54.400. Depois virá a tribo de Zebulão. O maioral dos filhos de Zebulão é Eliabe, filho de Elon. Os registrados no seu exército são 57.400. Todos os registrados nos exércitos do acampamento de Judá são 186.400. Eles devem partir primeiro. O grupo de 3 tribos do acampamento de Ruben, segundo as suas divisões, ficará ao sul. O maioral dos filhos de Ruben é Elisur, filho de Sedeur. Os registrados no seu exército são 46.500. A tribo de Simeão acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Simeão é Selumiel, filho de Zurissadai. Os registrados no seu exército são 59.300. Depois virá a tribo de Gade. O maioral dos filhos de Gade é Eliasaf, filho de Reuel. Os registrados no seu exército são 45.650. Todos os registrados nos exércitos do acampamento de Ruben são 151.450. E eles devem partir em segundo lugar. Quando a tenda de reunião for mudada de lugar, o acampamento dos levitas deverá estar no meio dos outros acampamentos. Eles devem viajar na mesma ordem em que acampam, cada um no seu lugar, segundo seus grupos de 3 tribos. O grupo de 3 tribos do acampamento de Efraim, segundo as suas divisões, ficará ao oeste. O maioral dos filhos de Efraim é Elisama, filho de Amiúde. Os registrados no seu exército são 40.500. Ao lado dele estará a tribo de Manassés. O maioral dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Pedazur. Os registrados no seu exército são 32.200. Depois virá a tribo de Benjamim. O maioral dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gideone. Os registrados no seu exército são 35.400. Todos os registrados nos exércitos do acampamento de Efraim são 108.100, e eles devem partir em terceiro lugar. O grupo de 3 tribos do acampamento de Dan, segundo as suas divisões, ficará ao norte. O maioral dos filhos de Dan é Aiezer, filho de Amizadai. Os registrados no seu exército são 62.700. A tribo de Asser acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Asser é Pagiel, filho de Ocrã. Os registrados no seu exército são 41.500.
Depois virá a tribo de Naftali. O maioral dos filhos de Naftali é Aira, filho de Enã. Os registrados no seu exército são 53.400. Todos os registrados no acampamento de Dan são 157.600. Eles devem partir por último, segundo seus grupos de 3 tribos. Esses foram os israelitas registrados segundo as suas casas paternas. O total dos registrados para o exército nos acampamentos foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados, junto com os outros israelitas, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Os israelitas fizeram tudo o que Jeová havia ordenado a Moisés. Era assim que acampavam segundo seus grupos de 3 tribos, e era assim que partiam, cada um segundo a sua família e segundo as suas casas paternas. Estas eram as linhagens de Arão e de Moisés no dia em que Jeová falou com Moisés no Monte Sinai. Estes eram os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses eram os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos que tinham sido ordenados para servir como sacerdotes. No entanto, Nadab e Abiú morreram diante de Jeová quando ofereceram fogo ilícito perante Jeová, no deserto do Sinai, e eles não tiveram filhos. Mas Eleazar e Itamar continuaram a servir como sacerdotes junto com Arão e seu pai. Então Jeová disse a Moisés: faça a tribo de Levi se aproximar e ficar diante de Arão, o sacerdote, e eles o servirão. Eles cumpriram suas responsabilidades para com ele e para com toda a assembleia diante da tenda de reunião ao realizar o serviço relacionado com o tabernáculo. Eles cuidarão de todo o equipamento da tenda de reunião e cumprirão suas responsabilidades para com os israelitas, por cuidar dos serviços relacionados com o tabernáculo. Você deve dar os levitas a Arão e a seus filhos. Eles são dados a ele como dádivas dentre os israelitas. Você deve designar Arão e seus filhos, e eles cuidarão dos seus deveres sacerdotais. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar deve ser morta. Jeová também disse a Moisés: veja, estou pegando os levitas dentre os israelitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e os levitas se tornarão meus, pois todo primogênito é meu. No dia em que matei todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito de Israel, desde homens até animais. Eles devem se tornar meus. Eu sou Jeová. Jeová disse mais a Moisés no deserto Sinai: registre os filhos de Levi segundo as suas casas paternas e segundo as suas famílias. Você deve registrar todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então Moisés os registrou segundo a ordem de Jeová, assim como lhe havia sido ordenado. Estes eram os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson que deram nome às famílias que descenderam deles eram Libine e Simei. Os filhos de Coate que deram nome às famílias que descenderam deles eram Arão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari que deram nome às famílias que descenderam deles eram Mali e Muzi. Essas eram as famílias dos levitas segundo as suas casas paternas. De Gerson vinha a família dos Libinitas e a família dos Simeitas. Essas eram as famílias dos Gersonitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram registrados foi de 7.500. As famílias dos Gersonitas acampavam atrás do tabernáculo, ao oeste. O maioral da casa paterna dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael.